Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então, sobre a Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial ela é dividida em três fases. A primeira ocorreu em 1760 a 1860, no século XVIII, e é marcada pelo surgimento do motor a vapor com a utilização das matérias-primas como o carvão e o ferro. Nesse momento, tivemos como invenções a locomotiva e os transatlânticos. A segunda fase ocorreu de 1850 a 1945, no século XIX, e é representada pela utilização da eletricidade, do petróleo e do aço. Surge como inovação a lâmpada incandescente, a indústria automobilística e o avanço nos meios de comunicação. Já a última fase ocorreu de 1950 e segue na atualidade, no século XX ao século XXI, e é conhecida por ser a era tecnológica ou a era digital, onde surge como inovações tudo o que conhecemos em relação aos meios de transporte e também sobre os meios de comunicação. Temos o avião, telefone, computador, internet, entre outros. Em relação à primeira fase, os setores que mais se destacaram foram a indústria têxtil, a agrícola e as siderúrgicas. Em relação à sua localização de destaque, ocorreu na Europa Ocidental, na Inglaterra, Bélgica e França. Na segunda fase, nós temos os setores de destaques foram a petroquímica, as metalúrgicas e também as automotivas, com local de destaque a Europa, os Estados Unidos e também o Japão. Em relação ao desenvolvimento da terceira fase, nós tivemos então um grande avanço nos meios de comunicação, marcando 1930 o surgimento do rádio, 1950 da televisão e 1990 a internet. E temos também o avanço em relação à era tecnológica, marcando como principal fonte de pesquisa a eletrônica, a robótica, a energia nuclear, a termonuclear, a biotecnologia, entre outros, que vem se destacando cada vez mais nesse mundo moderno. A Inglaterra foi o primeiro país a dar início à Revolução Industrial. Dessa forma, ele ficou conhecido como pioneiro na Revolução Industrial. A Inglaterra possuía condições favoráveis para o desenvolvimento dessa tecnologia a vapor, ou seja, o surgimento das máquinas. Eles possuíam mão de obra disponível, possuíam poder centralizado através do Estado liberal burguês, acúmulo de capital através da exploração colonial e principalmente jazidas de ferro e carvão mineral, que eram a base, a principal matéria-prima da primeira fase no século XVIII. A Revolução Industrial acabou transformando todas as áreas, tanto econômica quanto social, ambiental, política, até mesmo a própria questão do consumismo, com o surgimento do capitalismo. Essas transformações não ocorreram de um dia para o outro, foram um processo a longo prazo, no qual nós podemos estar destacando alguns tópicos dentro de cada área. Então, na economia, nós tivemos o fortalecimento do capitalismo, agora como mão de obra que veio para substituir a política do mercantilismo. Tivemos a troca do trabalho servil e escravocrata pelo trabalho assalariado, crescimento econômico, a valorização do individualismo e também da propaganda e a busca por mercados consumidores. A área social foi uma das mais afetadas por essas mudanças, na qual ocasionou a Revolução Industrial. Então, nós tivemos o aumento do desemprego, da fome, da miséria e também da violência, prostituição e uso de drogas. Nessa época, ocorreram muitos acidentes de trabalho e a ausência de direitos trabalhistas, dando início, a uma luta operária em relação aos seus direitos. Tivemos também a questão do êxodo rural, que foi a saída da população do campo para morar na cidade, e o processo de urbanização que ocorreu devido à aglomeração dessas pessoas nos centros urbanos. Ocorreu também a especialização de tarefas e o surgimento de novas classes sociais, principalmente a classe operária. A Revolução Industrial
Ao mesmo tempo que aumentou a desigualdade social, ela deu oportunidade de crescimento para esse homem, para essas famílias, através então da área do trabalho. Porém, a vida nas cidades se tornou mais importante que a vida no campo, e isso trouxe muitas consequências, pois nas cidades, esses habitantes, os trabalhadores, moravam em condições precárias e conviviam diariamente com a falta de higiene, isso sem contar também com o constante medo do desemprego. Ao mesmo tempo que a Revolução Industrial trouxe riquezas para os burgueses, que seria a classe dos comerciantes, porém aos trabalhadores acabou trazendo mais miséria, principalmente em relação à necessidade de uma especialização em relação às tarefas, onde mulheres e crianças também faziam parte desse trabalho pesado e ganhavam muito pouco. A jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas diárias para as mulheres e de 10 a 12 horas por dia para as crianças. Em relação à política, também houve várias transformações, como o surgimento de ideias e teorias opostas ao capitalismo, como o comunismo, o socialismo e o anarquismo, houve a valorização de ideias relacionadas ao tempo e a efetivação, então, do Estado liberal, sendo que o liberalismo valorizava três princípios: o individualismo, a propriedade privada e o livre comércio, que acabava, impulsionando o capitalismo. Como uma consequência do capitalismo, surgiu o consumismo, no qual também deram origens a problemas ambientais, no qual a população sofre até hoje. Então, nós temos a questão do lixo, da fumaça, poluição sonora, a falta de destinação do esgoto, a urbanização desenfreada, maior extração de matéria-prima, poluição dos recursos hídricos e do ar, a extinção dos animais, o processo do desmatamento, os deslizamentos de terras, entre outros. A nível mundial, todas as áreas sofreram grandes transformações, principalmente em relação ao processo de produção de mercadorias, onde ocorreu a produção em grande escala e a troca do trabalho manual que foi substituída pela utilização das máquinas. Como resultado, ocorreu o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, bem como impactando as relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores cada vez mais explorados no contexto industrial.